Olá, muito bom estar com você nessa segunda aula. Na última aula, nós falamos da importância, né, de nós conhecermos as dores emocionais, de nós reconhecermos, né, e quando nós tratamos, nós cuidamos da nossa saúde mental, nós cuidamos do nosso relacionamento interpessoal, até a nossa saúde econômica melhora, porque a gente vai produzir muito mais. Então, nós falamos bastante sobre como identificar, como aprender a lidar, né, com as dores emocionais. Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês quais são algumas das principais dores emocionais que afetam a nossa vida. Então, vamos compartilhar a tela. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho quais são as dores emocionais. Claro que a gente falou, né, na última aula da importância de nós termos também ferramentas que podem nos ajudar, entre elas, né, fazer uma terapia quando a coisa já chega num patamar que a gente não está conseguindo lidar, nós fazemos uma terapia, ou até para ter saúde, né? Muita gente gosta de ter o seu terapeuta. Eu comentei para vocês que eu tenho minha terapeuta, eu gosto de fazer terapia. Para mim, assim, é uma coisa muito gostosa eu ter alguém assim para conversar uma vez por semana, que tem uma visão, às vezes, até diferente do que a minha, né? E às vezes, claro, nem tudo que ela fala eu concordo, a gente conversa, é muito gostoso. Assim como eu gosto de atender as pessoas também, tá? Então, as dores emocionais, né? Existem vários tipos de dores emocionais, né? Elas variam o termo de intensidade, duração, causas, né? Então, nós vamos estudar hoje alguns tipos de dores emocionais. Quando a gente fala que elas variam de intensidade, você pode estar com uma ansiedade suportável, né? Às vezes a gente tem alguma coisa para acontecer e aí dá aquela ansiedade. A gente pode estar com uma ansiedade muito intensa, então nós vamos ter que fazer uso de ferramentas, né? Meditação, coerência. Nós vamos, ao longo do curso, nós vamos falar sobre todas essas coisas, óleos essenciais. O dia que eu acordo muito ansiosa, eu pego um óleo de lavanda e um de camomila romana e tomo, né? Então, eu pego uma cápsulazinha, coloco lá 2 gotinhas de lavanda, 2 de camomila romana, e realmente, para mim, funciona muito bem, me tira a ansiedade, né? Ah, duração. Tem pessoas que ficam ansiosas até que o evento aconteça. Eu tenho um evento para acontecer e eu estou muito ansiosa, né? Muito normal as noivas, né, ficarem muito ansiosas. Mãe de noiva, estou muito ansiosa com o casamento. Isso é muito normal, tem um tempo de duração. Agora, ansiedade constante não é saudável, né? E a causa? Por que aquilo está me causando ansiedade? Eu estou ansiosa porque vai ter um evento normal e a gente pode lidar com isso. Agora, eu não tenho uma causa, eu fico naquela ansiedade, eu preciso parar, orar, meditar, fazer coerência, usar uma ferramenta. E se essa ansiedade não diminui, buscar ajuda, né? Uma terapia, tá? Isso é muito importante que a gente tenha essa conversa, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer o curso, vai resolver a minha vida. Eu espero que sim, né? O nosso objetivo com o curso é você conhecer as dores e aprender a lidar com elas. Mas se a gente já chegou a um momento que não está resolvendo nada, você vai precisar da ajuda da terapia, tá? Bom, vamos falar das dores. A primeira delas, a tristeza. Gente, tristeza é um sentimento de melancolia, desânimo, falta de alegria e pode ser reação a perdas, decepções ou mudanças de vida. Às vezes, tem pessoas que são tristes porque elas querem ficar tristes. Eu preciso dizer para vocês assim: o nosso cérebro, isso tem trabalho científico, nosso cérebro não aceita 2 sentimentos ao mesmo tempo. Então, se a gente resolver que a gente vai ficar triste, a gente vai ficar triste, né? Agora, se começa uma tristeza, eu vou lá, ligo uma música, começo a dançar, começo a cantar. No momento que eu comecei a cantar, já eu não consigo pensar naquilo que estava me dando tristeza, porque eu vou estar pensando na letra da música. Se eu começar a dançar, mexer meu corpo, vai tirando aquela tristeza de mim. Então, aqui eu quero contar uma experiência pessoal minha. Eu tenho 3 filhas, né? Uma mora em São Paulo, uma mora na Califórnia e uma mora em Utah. E assim, as duas, a mais velha e a mais nova, estão um pouquinho mais emocional. A minha do meio é muito racional. E nós estávamos numa ligação de vídeo, conversando as 4, eu e as minhas 3 filhas, e a filha mais velha comentou assim, que às vezes ela sentia muita saudade, muita tristeza,
Aí, que às vezes ela até chorava de saudade, né? Porque, claro, a gente era, elas cresceram muito unidas, e eu sempre junto com elas, sempre que era possível, né? E a gente era muito unida, a família sempre muito unida, viajávamos sempre muito juntas quando elas eram pequenas. Felizmente, cresceram muito amigas. Então, a mais velha comentando: olha, eu às vezes sinto tanta falta que eu até choro. Aí a Keka diz assim: Aninha, sabe, é só você não pensar. E eu achei muito interessante a receita da minha filha do meio. É só você não pensar. Eu sei que quando a gente fala isso, esses dias eu falei isso para uma paciente minha, ela disse assim: tá, onde é que se compra essa pílula do não pensar? Tem coisas que têm que ser decisões nossas, né? Então a gente tem que saber que nós somos pessoas donas dos nossos sentimentos. Vai ter momento em que a gente vai ficar muito triste, a perda de um familiar, né, ou de um cônjuge. Vai ter momentos que a gente vai ficar triste porque vai dar saudade de filhos, de netos, vai dar saudade do marido, se ele já se foi. Vai ter momentos que a gente vai ter decepções, que a gente vai ter momentos de tristeza. Mas são emoções que fazem parte de nós, seres humanos. Então, assim, nós temos é que aprender a lidar com a tristeza e não deixar ela tomar conta de nós, né? Nós temos que ter o poder de lidar com aquilo. Outra experiência muito legal sobre tristeza, eu atendo pacientes há mais de 40 anos. Então, assim, nesses 40 anos, eu já tive várias pacientes que ficaram viúvas, né? Então, eu tenho aquelas pacientes que ficaram viúvas, que se trancaram em casa, não saíram mais, entraram num estado de depressão, de tristeza. Eu tenho pacientes que ficam postando, chorando, escrevendo coisas no Instagram, e de vez em quando aparecem na clínica desesperadas, chorando. E eu tenho as pacientes que lidaram bem com a perda. Depende de como era o marido. Não, todas elas que eu estou falando para vocês tiveram maridos maravilhosos, tá? São 3 casos, assim, eu estou me lembrando aqui agora, de pessoas que tiveram maridos maravilhosos. Qual é a diferença entre elas? Uma delas, ela é ela é terapeuta, 2 delas são terapeutas. Uma, ela gostava de ficar sozinha. Inclusive, Natal e Ano Novo, ela disse que ela pegava um livro, porque ela não queria atrapalhar os filhos, então ela ficava em casa assistindo lendo um livro. É uma opção. Mas você precisa entender que quando você opta por ficar sozinha, você vai ficar sozinha com seus pensamentos, né? Então, nem sempre essa ideia de ficar sozinha é uma boa ideia. A outra, ela até saía, tentava coisas diferentes, mas ela estava sempre remoendo a perda que ela teve. E a terceira, foi muito interessante ela me contando a experiência dela, porque ela lida muito bem, ela tinha um marido maravilhoso, cheguei a conhecer os 3, não, 2 dos maridos eu conheci. Ela lida muito bem com essa questão da viuvez. E ela me comentou que quando ela ficou viúva, o terapeuta dela, médico dela, disse: olha, você saia de casa, carrega, se você quer ler um livro, pegue o livro e vai ler no shopping. E ela disse: Ana, eu pegava o livro, ia para o shopping e eu acordava de manhã, tomava meu banho, tomava meu café da manhã, eu pegava um livro e ia para o shopping. Ela tem filhos, ela podia ir para casa do filho? Não, eu ia para o shopping, porque lá fica passando um monte de pessoas, e você fica olhando as pessoas, você fica olhando as situações, você vê uma criança brincando com a mãe, você vê um casal passando, você vê casais brigando, você fica prestando atenção no que está acontecendo. Aí eu sentava numa confeitaria, pedia lá um suco, um lanche e tal, e começava a ler meu livro. Quando eu via que eu já estava muito tempo naquele lugar, eu levantava e olhava a vitrine. Aí eu sentava no outro restaurante, pedia lá um suco, pedia lá um doce e ficava lendo meu livro. Quando dava uma hora, assim, tipo 4 horas, 5 horas da tarde, eu pegava e voltava para minha casa, tomava meu banho, assistia meus programas de televisão, minhas minisséries. O que foi importante? Por que ela lidou tão bem com a viuvez? As 3 sentiram saudade, as 3 tinham maridos maravilhosos, mas ela não parou, né? Então, assim, é muito importante você saber que a tristeza existe. Todos nós teremos momentos de tristeza, mas nós precisamos aprender a lidar com eles. A minha mãe morou comigo 25 anos. Quando ela faleceu, claro que eu fiquei muito triste, ela fez muita falta, a poltrona onde ela sempre sentava, a gente olhava, lembrava, né?
Mas eu arrumei um trabalho a mais, eu arrumei um emprego a mais, né? Comecei a fazer outras coisas para ocupar mais o meu tempo. Então, assim, o que que você pode fazer para lidar com a tristeza? Você vai ter tristeza? Vai, todo mundo vai ter tristeza. E a tristeza, ela faz parte para que um dia você, quando estiver feliz, você reconheça a felicidade, né? Então você tem a tristeza e a alegria. Se você só fica feliz, 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 feliz o tempo todo, você até perde a noção de o que é alegria e o que é felicidade. Então, existem os opostos, a gente vai ter tristezas, vão acontecer perdas, né? Vão acontecer decepções com pessoas que a gente ama, que podem nos decepcionar, mas a gente tem que aprender a administrar a tristeza no nosso coração, tá? Então, como que você faz para não sofrer de tristeza? Várias, né? Primeiro, você pode se ocupar com outras coisas, você tem que ocupar, porque não existem dois pensamentos na nossa cabeça ao mesmo tempo. Então, ou não pensa, né? Tem algumas pessoas que conseguem, ou você ocupa a sua cabeça, liga uma música, começa a cantar, começa a dançar. Você precisa tirar aquele pensamento da sua cabeça. Eu gosto muito de tocar instrumento musical, é uma das coisas que me faz parar de pensar nas coisas que eu estou pensando. Você pode sair de casa e vai fazer chá com alguém, vai fazer alguma coisa com alguém, né? Você tem que aprender a lidar com essa emoção. Durante um tempo da minha vida, uma vez eu trabalhava eu tinha fazia parte de alguns programas de televisão e um dia uma amiga, uma pessoa que estava sendo entrevistada ao mesmo tempo que eu, depois virou uma grande amiga, ela administrava uma clínica de pessoas com lesões cerebrais graves. Então tinham 80 pessoas lá que a gente chama de crianças, eles não eram crianças, a maioria era adulto, mas tinham 80 pessoas com lesões cerebrais graves. E eu me lembro que eu estava naquele programa de televisão falando sobre odontologia. E ela chegou e disse assim: Ô, Ana Paula, você não doaria um consultório odontológico para a nossa instituição? No ar, né? Ao vivo na televisão. E eu falei assim: olha, podemos conversar sobre isso depois do programa. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei assim: o que está acontecendo lá? Ela falou assim: então, nós temos muitas crianças que estão morrendo por infecção dentária, infecção de gengiva, que vira uma septicemia, e é importante que a gente saiba disso, né? Que se não cuidar dos dentes, da gengiva, pode virar uma septicemia. E aí eu comecei aí nessa instituição, comecei a ajudá-los. Inicialmente eu ia e ajudava na escovação para resolver o problema da inflamação, expliquei para as atendentes por que não podia inflamar. Aí eu comecei a pegar elas, colocar no carro e levar para a faculdade. Aí uma quase faleceu dentro do meu carro, ela começou a convulsionar dentro do meu carro. Eu falei assim, não dá para mim tirá-los de dentro entidade, da entidade que eles moravam, né? Do local onde eles moravam, do lar onde eles moravam. E aí, então, eu conversei com meu esposo e nós montamos um consultório dentro do Lar Santo Antônio. E aí foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu vou dizer para vocês, enquanto eu estava lá, eu podia atender aquelas crianças, a gente montou um consultório, eu consegui que a dentária, eu consegui que o meu técnico que trabalha comigo já há 38 anos, ele montasse o consultório, foi o trabalho do lado dele, consegui que a dentária doasse material para o Lar Santo Antônio, e eu ia lá uma, duas vezes por semana e atendia aquelas crianças. Gente, tem pessoas que não conseguem lidar porque sofrem muito com isso, tá? Eu me lembro que eu tentei levar minha mãe lá umas duas, três vezes, mas eu tinha que botar ela no táxi, ela voltar para casa porque ela começava a chorar, ela não conseguia ver as crianças. Mas assim, aquilo me fazia tão bem, porque quando eu chegava lá e eu atendia as crianças, eu podia sair de lá tão grata que eu não tinha lesão cerebral, que eu podia ajudar as pessoas. Eu saía de lá agradecendo a Deus ele ter me dado a habilidade de cuidar das pessoas, e todo mundo tem essa habilidade. Então, assim, você não precisa ir num lar onde tem pessoas com lesão cerebral grave. Se você conseguir, ótimo, que eles precisam de ajuda. Mas você pode ir em orfanatos, você pode ir em lar de pessoas idosas, né? Eu tinha duas amigas, eram duas irmãs bem velhinhas, né, que eu conhecia da igreja, bem velhinhas. E toda semana, pelo menos duas vezes por semana, elas iam em orfanatos, asilos, e elas iam para costurar a roupa das pessoas.
Era a habilidade que elas tinham. Elas sabiam costurar, então elas chegavam lá, elas deixavam, elas avisavam, né? Ó, já vai deixando as roupas que estão rasgadas, que a gente vai vir 2 vezes por semana e vai costurar. E elas iam para orfanatos, para asilos e costuravam a roupa daquelas pessoas. Então, assim, eu tenho certeza que alguma habilidade você tem. Então, uma coisa que você pode fazer é ir para esses locais, né, onde as pessoas precisam de ajuda. E quando a gente ajuda as pessoas, o sentimento é tão bom. A tristeza não vai conviver com esse sentimento de alegria. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe, você pode fazer uma massagem no pé das pessoas, você pode levar comida, você pode fazer as unhas. Lá no Lar Santo Antônio tinham pessoas que iam lá para fazer unhas, ajudar a dar banho. Pelo menos uma vez por semana, eu levava as minhas 3 filhas para ajudar a dar banho naquelas pessoas. Não era fácil, né? Porque tinha que trocar fralda, aquelas fraldas estavam realmente sujas, né? Eles tinham feito cocô, tinham feito xixi. Então, as minhas filhas, elas tinham, assim, os seus 15, 12, 10 anos de idade, mais ou menos, e eu ia uma vez por semana, elas iam comigo e ajudavam a dar banho e escovar os dentes daquelas pessoas durante o banho. Isso ajudava muito as atendentes, né? Ajudava eles, porque eles estavam sendo atendidos por outras pessoas, eles gostavam do carinho, e ajudou muito as minhas filhas. Eu me lembro que na época da adolescência, elas diziam assim, mãe, ai, mas eu preciso de outra bolsa. Essa bolsa eu já fui na festa. Mãe, eu preciso de outra roupa. E, ai, meu cabelo tá uma porcaria. Ai, meu cabelo tal. Quando nós começamos a frequentar o lar com as pessoas com lesão cerebral grave, elas nunca mais reclamaram nem do cabelo, porque quando uma foi falar do cabelo, eu falei assim, então, filha, você tem cabelo, porque lá no lar eles raspam a cabeça, né? Até para não ter piolho, não ter outros problemas, todos têm a cabecinha raspada. Eu dizia, então, filha, você tem cabelo, né? As crianças do lar não têm. Aí quando elas falam assim, ah, minha roupa, eu digo, filha, lá no lar as pessoas nem têm roupa. É um monte de roupa, cada dia um usa um, vai lavando e vai botando num, não existe cada um ter a sua roupa. Então, assim, elas viram como elas eram felizes. Então, muitas vezes a gente está triste porque a gente não se dá conta de como nós somos felizes, tá? Então, a gente fazer uma lista daquelas coisas que a gente tem. Ai, olha, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para morar, não precisa ser sua casa, né? Mas eu tenho um teto para dormir, eu tenho uma internet para assistir um curso, eu tenho possibilidade de assistir um curso, eu posso escutar uma música se eu quiser, eu ouço, eu falo. Tem tantas, se você fizer uma lista das coisas que você pode ser grata, eu tenho certeza que a tristeza não vai te acompanhar. Tá? E ajudar as outras pessoas, se ocupar, não ficar parada, focada naquele sentimento de tristeza. Tristeza é uma coisa que a gente vai sentir, faz parte, mas a gente pode, lembra que a gente falou do tempo e da intensidade? Determinar o tempo que nós vamos ficar tristes. Vamos começar a trabalhar. Bom, eu vou limpar a casa, vou sair, eu vou ao shopping, eu vou pegar um livro, eu vou assistir uma minissérie, eu vou sair com as minhas amigas. Ah, mas é que as minhas amigas. Bom, então convide você. Olha, eu vou fazer um chazinho aqui de tarde. Você não quer vir? Convida as suas amigas. Isso vai ser bom para você e para os seus amigos. Ah, mas eu ando muito depressivo. Faz um jantar, faz um churrasco, oferece alguma coisa para alguém. Nesses 40 anos que eu atendo com pessoas, tinham pessoas, às vezes, que diziam assim para mim: Ah, pois é, o Natal eu passo sozinho. Passa sozinho, quem quer? Porque tem muitas pessoas que passam sozinhos no Natal e você pode convidar pessoas para passar o Natal com vocês. Eu me lembro que teve um Natal que eu estava com a minha cunhada mais jovem, ela teve câncer, né? Começou no olho, ela teve, e ela não podia viajar. Embora eu gostasse de passar o Natal com as minhas filhas, eu me dei conta que ia ser o último Natal que ela ia passar sozinha. Ia ser o último Natal dela e ela ia passar sozinha. Então, e ela também não tinha condições de fazer festa, porque ela estava doente. Então, o que que a gente fez? A gente organizou uma mega festa lá em casa. Peguei todas as pessoas que eu sabia que iam passar o Natal sozinhos, meus amigos, falei assim, gente, vai ter um Natal aqui em casa. Então, eu decorei a casa, arrumei tudo, chamei minha cunhada, chamei os irmãos, e assim, todas as pessoas, eu dizia, cada um traz um prato. Gente, foi uma delícia o Natal. As pessoas aproveitaram, porque tinham muitas pessoas que estavam ali à minha volta, que eu sabia que iam passar o Natal sozinho. Então, você pode ser um instrumento, controla a sua tristeza, chama as pessoas, organiza uma festa, organiza. Sabe, a pessoa só fica sozinha se ela quiser. Você precisa saber disso. Você tem o controle das suas emoções.
tá? Você vai determinar o tamanho da sua tristeza, porque eu posso sentar no sofá aqui e começar a chorar. Ai, porque todo mundo tem uma razão para estar triste, mas todo mundo tem muito mais razões para estar feliz. Então, gente, é uma coisa que você tem que controlar. E se passar do limite que você não tem o controle, bom, aí você tem que começar uma terapia, tá bom? O que que eu posso fazer com a minha tristeza? Eu posso usar óleos essenciais. Então, ali, se eu começar a cheirar um peppermint, gente, e um cítrico, a tristeza não fica no meu corpo, porque não tem como. Pega um peppermint e um cítrico, fica lá cheirando. Gente, se cheirar a cada 5 minutos, aquilo lá vai dando um ânimo, um ânimo, um ânimo, um ânimo, maravilhoso. Se você tem condições, vai para um local com praia. Gente, praia e sol não tem como a pessoa ficar triste, né? Se você tá ali de frente para a praia, com sol em cima de você, não tem como. Você tá lá com vitamina D, você tá lá repondo seus hormônios, você tá no sol, você tá com luz, você tá vendo a natureza. Não tem como. Ai, mas eu não tenho ânimo de ir até a praia. Bom, alguma coisa você vai ter que fazer, né? Se você realmente ficar sentada chorando no sofá, é você que está determinando a intensidade e a duração da sua tristeza, tá? Ai, mas a minha mãe nunca mais vai voltar. Não vai. Eu tenho que lembrar dos momentos bons que eu vivi com ela. Aquelas 3 viúvas que eu falei com vocês, uma delas fica, ai, mas é que agora eu não tenho mais aquele amor. Eu falo para ela, você tem que escrever todos os momentos bons ou ficar lembrando todos os momentos bons que você teve com a pessoa, né? Então, em vez de você ficar chorando a falta, você pode comemorar no seu coração todos os momentos bons. Tem pessoas que não tiveram um grande amor na vida. Essas 3 pessoas que eu citei para vocês, 3 exemplos de pacientes minhas, as 3 viveram grandes amores, tiveram um grande amor na vida delas. Então, ao invés de ficar sentada chorando a falta, você pode escrever um diário, escrever os momentos bons que você viveu, como aquela pessoa era querida com você, como ela te amava, como você amava aquela pessoa, como você se sentiu amado por ela. Então, assim, é muito importante que você administre as suas emoções. Lembra que nós falamos ontem? É muito importante você ter consciência de que o que está tomando conta de você é uma tristeza. É muito importante você mudar a atitude, né? Tomar uma atitude, usar, por exemplo, uma das técnicas de meditação é você fechar os olhos e ficar lembrando as pessoas que você ama sorrindo. Se foi o caso de uma perda, faça uma meditação lembrando os momentos bons que você teve com aquela pessoa, tá bom? Então, o que que é importante você saber sobre tristeza? Você pode administrar sua tristeza, você pode administrar suas emoções, tá? Ela existe? Existe. Faz parte da vida de todos nós. Todos nós vamos ter momentos felizes, momentos tristes, todos nós. Mas você pode administrar esse sentimento. Próximo sentimento, ansiedade, tá? A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, tá? Ela pode gerar medo, apreensão em relação ao futuro, em relação a alguma coisa que está para acontecer. Pode ser um sintoma de transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizado. De novo, tem pessoas que vão ter uma ansiedade mais forte. Síndrome do pânico é uma delas. Mas o que que a gente faz quando a gente começa a ter uma síndrome do pânico? Para mim, eu tenho síndrome do pânico, né? Depois eu tive uma filha que teve uma AVC hemorrágica, eu quase perdi minha filha. Em alguns momentos desencadeia o pânico. O que que eu faço? Para mim, funciona sair caminhando. Eu saio caminhando, 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 caminhando e fico respirando, respirando, respirando. E eu uso o PIS e o frankincense dos óleos essenciais. PIS de paz, né? Nós vamos falar sobre eles na próxima aula. Eu uso o PIS, uso o frankincense e eu começo a me acalmar. E eu começo a respirar. Muitas vezes eu não sei por que que começou, tá? Faz muito tempo que eu não tenho. Eu vou dizer que com os óleos essenciais, com meditação e com coerência, faz muito tempo que não acontece crise de ansiedade. Mas quando eu vejo que ela vai começar, e quem tem síndrome do pânico sabe quando ela vai começar, eu começo a respirar e começo a caminhar. Se eu ficar sentada, ela só piora. Para mim, no meu caso, eu tenho que começar a caminhar, 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 pego os meus óleos essenciais, começo a cheirar. Eu sempre tenho eles em todas as bolsas, em todas as situações, eu tenho os meus óleos essenciais comigo. E isso me auxilia a sair da crise de ansiedade, tá? De pânico. A ansiedade,
ela tem o lado bom dela. Todas essas dores emocionais, ela tem o lado ruim, mas ela tem o lado bom. Se você deixar a intensidade e o tempo crescerem, é ruim. Se você administrar o tempo e a intensidade, ela tem o lado bom. Qual é o lado bom da ansiedade? Que ela te prepara para algum evento. Por exemplo, eu estou ansiosa porque eu estou preparando um casamento, mas ela vai te preparar, você vai se preparar porque você está ansiosa para o evento. Eu estou ansiosa com a festa de Natal. Mas o que que essa ansiedade vai te gerar? Você vai estar lembrando que você tem uma festa, de fazer a comida, a roupa. Então, tem o lado bom da ansiedade, que é ela te preparar para aquilo que você precisa fazer. Ansiedade excessiva não é bom. Então, você tem que aprender a lidar com a sua ansiedade. Há pouco tempo atrás, eu fui fazer um exame, aquele exame que eles colocam a gente num tubo e fica fazendo aquele barulho, tum, tum, tum. E muitas pacientes me dizem assim, você vai fazer aquele exame, nossa, aquilo me deu ansiedade, eu fiquei tão mal, fiquei tão mal. Tantas pessoas me prepararam para o exame, né, me falando que tinham tido crise de ansiedade dentro do tubo e tudo mais, que eu falei assim, não, quando eu começar, eu vou começar uma meditação. Então, quando eles ligaram e disseram assim, bom, agora você não se mexe mais, eu comecei a meditar e eu me lembro que eu escolhi a meditação, lembrar de como eu conheci meu marido, como eu conheci não, porque eu conheci ele desde que eu tinha 6 anos de idade, mas como nós começamos a namorar, qual eram nossas conversas, os nossos planos, como ele me pediu em casamento, as vezes que a gente saiu, onde a gente foi, e eu comecei a fazer essa meditação. Gente, passou tão rápido o exame, que eu comecei a vivenciar na minha mente, e a nossa mente, gente, é maravilhosa. Nós podemos trabalhar nossa mente para lembrar, para coisas boas. A gente não precisa trabalhar para ansiedade. Eu poderia, naquele momento, ficar ansiosa com barulho, ficar ansiosa de estar dentro de um túnel, ficar com medo de ter uma crise de pânico lá dentro. Não, eu administrei. Eu comecei a fazer uma meditação e comecei a lembrar de quando ele me convidou para sair, que a gente foi no cinema, depois a gente começou a ir nas festas, aí eu me lembrava daquelas coisas divertidas que aconteciam. Eu até ria, porque a gente começa a reviver. A nossa mente é muito sábia. Você pode, quando você sabe que você vai ter momentos de ansiedade, começar uma meditação e mudar o seu mindset, né? Mudar a sua forma de pensar. Então, eu me lembro que foi tão gostoso aquele exame, que quando ela disse assim, terminou, nossa, eu estava na metade. Eu não tinha vivenciado tudo que eu queria vivenciar. Então, assim, foi muito gostoso. Se você me falar do exame aquele, eu só tenho experiências boas, porque eu entrei num sistema de meditação que eu comecei a lembrar de coisas boas, vivenciar coisas boas, lembrar do meu marido, lembrar de tudo que nós vivemos. Então, foi muito bom. Então, você pode, através da meditação, que nós vamos falar sobre isso, e da coerência, trazer, mudar os seus sentimentos e mudar o seu mindset. O que você precisa saber é que você tem o controle da sua mente, tá? Você, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Por quê? Por que que você é? Não, você não é uma pessoa muito ansiosa. Você pode estar uma pessoa ansiosa e você pode começar, através da meditação, de exercícios de meditação, com uso de óleos essenciais, diminuir essa ansiedade. Ah, eu gosto de pensar que existe uma cerca, né? E daqui para cá é você que comanda. Então, comande o seu emocional, tá? Raiva. Bom, são sentimentos intensos de irritação, frustração, hostilidade em relação a uma pessoa, situação ou evento. Eu tô com muita raiva. Todo mundo vai passar por isso, gente. Todo mundo vai ter momentos em que vai ter raiva, né? Acontece. Faz parte, nós, seres humanos. Eu nunca tive raiva de nada de ninguém, impossível. Caiu um vidro em cima do meu dedão do pé. Eu vou ter uma raiva. Que droga que caiu, tô sentindo dor. Mas é um momento de frustração, né, de raiva, que você pode controlar. Quem fica curtindo raiva por muito tempo vai adoecer, vai acabar com o fígado, né? A raiva, ela está diretamente ligada com o nosso fígado. Eu conheço uma pessoa que ela ficou com raiva tantos anos que ela detonou com o fígado dela. Então, assim, raiva é um veneno que você toma sozinho, né? Então, você não precisa ficar sentindo sentimentos de raiva. Tá, mas como é que eu vou controlar a minha raiva? Muda o sentimento.
Vamos entender o porquê que aconteceu aquilo? Ah, aquela pessoa fez isso comigo, tá? Então, num primeiro momento, você fica com raiva. Ah, aquela pessoa fez isso comigo. Naquele primeiro momento, você vai ficar com raiva. Mas você pode mudar o mindset. Por que eu deixei a pessoa fazer aquilo comigo? Né? Por que eu deixei? A pessoa fez, mas ela fez porque eu permiti. Então, assim, o problema não foi a pessoa, não preciso ficar com raiva dela. Ela agiu em benefício dela, mas por que que eu não agi em meu benefício? Por que que eu deixei aquilo acontecer? Então, aí eu vou analisar e vou resolver. Bom, eu deixei aquilo acontecer, mas eu nunca mais vou deixar aquilo acontecer. Por que que aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu porque eu deixei, eu não tomei uma atitude, eu talvez não estivesse prevenida, né? Então, não alimente a raiva. Ache uma solução para sua raiva. Ah, eu tenho raiva porque a pessoa me trai. Tá, mas por que eu deixo a pessoa me trair? Por que que eu estou permitindo a pessoa me trair? Eu não preciso, eu posso tomar a minha atitude, eu posso mudar de relacionamento. Se aquela pessoa está me traindo, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu não conseguiria viver com alguém me traindo. Vou ser bem sincera com vocês. Respeito quem consegue, quem gosta, quem ama, cada um tem a sua forma de viver. Eu sou uma pessoa que eu não conseguiria viver. Eu sei que eu não respeitaria mais a pessoa, não confiaria mais na pessoa. Se uma pessoa começasse a me trair, ao invés de ficar com raiva dela ou da pessoa com quem ela está tendo relacionamento, eu partiria para um relacionamento melhor meu, com outra pessoa, com outras pessoas. Não necessariamente eu precisaria me casar de novo, mas eu poderia ter uma vida mais plena, sozinha, trabalhando mais, curtindo mais a vida, assistindo as coisas que eu quisesse, viajando sozinha. Gente, o que vocês precisam saber é que a nossa alegria, a nossa felicidade não depende de ninguém. A sua felicidade depende de você, né? Então, ter raiva todo mundo vai sentir um momento de raiva, mas pode ser um. Lembra que a gente falou do tempo e da intensidade? Você tem o controle sobre o tempo e a intensidade da raiva que você sente, tá? Então, eu analisei isso de traição, mas poderia ser qualquer outra coisa. Ah, por que que a gente tem que comer sempre o que aquela pessoa quer? Não, a pessoa vai comer o que ela quer, nada me impede de pegar e ir para outro lugar e comer o que eu quero. A pessoa não deixa eu sair de casa. Não existe isso, né? Se a pessoa não está deixando você sair de casa, é porque você não quer sair de casa, né? Você tem o controle sobre você. Ninguém tem o controle nem sobre você, nem sobre as suas emoções. São fantasias que você pode estar criando na sua cabeça, tá? Então, eu quero sair. Você pega e sai, né? Ah, mas aí a pessoa vai. Não. Se tá ruim o relacionamento, você troca o relacionamento, tá? Mas o importante é que existe aquela cerca, daqui para cá é você que controla, tá? Então, a raiva, você tem que ver o porquê que aconteceu. Ah, caiu alguma coisa no meu pé. Bom, acidentes acontecem, a gente vai lá, passa um remedinho no pé, passa um Deep Blue para tirar a dor, né? E cuida mais quando pegar alguma coisa na mão. Ah, eu tenho raiva porque, sabe, a gente deixa ter a raiva, mas é você que tem o controle sobre a sua raiva. Ah, eu tenho raiva porque há muitos anos atrás alguém me fez alguma coisa e eu acabei perdendo meu emprego. Sabe? Eu tenho uma paciente que eu atendo, que a frustração dela é que ela tinha um trabalho e acabou que sacanearam e ela perdeu aquele trabalho. Bom, você pode viver essa raiva a vida inteira. É um veneno que você vai tomar sozinha, porque aquelas pessoas nem se lembram, eu nem sei se elas sabem que elas acabaram te prejudicando. Por que você deixou aquilo acontecer? Primeiro, bom, então eu tenho raiva de mim porque eu deixei isso acontecer. Não, muda. A partir de agora eu não vou deixar mais isso acontecer, mas eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer outra coisa, se não dá para trabalhar nesse setor, eu vou trabalhar em outro, eu vou me virar, sabe? Você tem que tomar atitude para mudar o seu mindset, para mudar a sua qualidade de vida. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém nunca vai passar raiva, ninguém nunca vai ter um momento de tristeza, mas você tem que administrar o tempo que você vai sentir aquilo e a intensidade que você vai sentir, tá? Mesma coisa com a raiva. E não fique tomando veneno sozinho. Mude, comece a agir diferente, vá fazer sua vida, vai tocar a vida. Ninguém tem o poder de ter o comando da sua vida. É você que tem o controle na sua mão, tá? Vamos pensar que a gente tem um controle remoto da nossa vida na nossa mão? A gente tem um controle remoto, tá? Então, eu estou muito triste.
Tá, eu posso mudar o meu sentimento. Você tem o controle na sua mão. Ah, vai ter momentos de tristeza porque a gente teve uma perda? Ah, Ana, você não sabe o que é o luto. Eu sei, eu já perdi minha mãe, já perdi meu avô, já perdi muitas pessoas, minha cunhada, que era bem mais jovem que eu, bem próxima de mim. Então, assim, eu conheço o luto, eu sei que ele existe. Eu quase perdi uma filha, mas eu posso ficar vivendo aquele momento de quase ter perdido a minha filha e ficar sofrendo o resto da vida. Ou eu posso tentar melhorar a qualidade de vida da minha filha, ajudá-la no que eu puder, fazer o que eu puder. Eu tenho o controle da minha vida na minha mão, tá? Vamos pensar como controle remoto? Você tem o controle na sua mão, tá? E naqueles momentos de tristeza, que todo mundo vai ter, que sejam curtos, porque você tem o controle para controlar, você faz exercícios para mudar. Solidão. Bom, já até falamos um pouquinho sobre isso, né? É uma sensação de isolamento, de desconexão social, mesmo quando a gente está cercado com muita gente. Então, lembra do controle na mão? Se eu resolver me fechar, eu vou sofrer de solidão. Mas eu posso me abrir. Ai, mas eu não tenho amigas. Gente, você não precisa ter amigas. Você vai para um lar de crianças abandonadas, você vai lá e brinca com elas, leva brinquedo, faz brinquedos. Ah, mas Ana não tem esse dinheiro para ficar comprando brinquedo. Faça brinquedos. Eu me lembro quando eu era jovem, eu e uma amiga, a gente pegava restos de pano e fazia bonequinhas de pano, costurava e levava para orfanatos. Então, assim, você pode pegar o que você tem na sua casa. Eu conheço pessoas que eu trato, que elas falam assim para mim, Ana, o meu problema é que eu sou muito, a minha casa tem muita coisa. Aquelas pessoas que são muito apegadas, que ficam sobrecarregando a casa de coisas. Então começa a dar, começa a ver aquilo que você não está usando por um ano, faz uma sacola, vai para um asilo, sempre vai ter pessoas que vão precisar, que vão se beneficiar daquilo que você não usa mais. Vai para um orfanato, leva coisas, leva sacolinha, leva bonezinho, leva camiseta, faça bonequinhos. Pega esmalte, gente, esmalte. Você vai e pinta as unhas das crianças do orfanato. Então, assim, não precisa ser muito. Você precisa querer se abrir, pegar o seu controle remoto e desvincular, então, a solidão, tá bom? Então, você precisa desvincular a solidão do seu corpo. Só fica sozinho quem quer. Quem quiser não ficar sozinho, tem orfanatos, tem asilos, tem entidades que você pode ajudar, tem amigos que você pode convidar. Ai, mas eu não me sinto bem com aquela pessoa. Bom, aí é uma questão de coerência. Você não se sente bem com aquela pessoa? Não esteja com aquelas pessoas, né? Coerência é você estar com aquelas pessoas que te fazem bem. Primeiro tem a coerência pessoal, depois a coerência interpessoal, né? E depois a coerência mundial. A coerência pessoal é você colocar a sua mãozinha, nós vamos fazer esse exercício ainda durante o curso. Ouvir seu coração e você pega o seu controle e controla a sua vida. Você não tem que estar se sentindo sozinha. Gente, quanto mais amigos a gente tem, melhor é a nossa vida. Porque aí, ó, vai ter amigo que convida você para cá, vai ter amigo. Mas sabe quando é que o amigo convida? Quando você convida primeiro, né? Tem pessoas, mas eu não gosto de receber ninguém na minha casa. Bom, você não vai ser convidado por ninguém, né? A vida, ela é uma troca. No momento que você abre a sua casa, você convida uma amiga para tomar um chá, você convida alguém para jantar, você está abrindo, a pessoa vai abrir e vai te convidar também. Ou então convida uma amiga para tomar um chá fora, para comer um salgadinho, para ir para uma padaria, bater um papo. Gente, a solidão também está no seu controle remoto, tá? O tempo que você vai ficar sozinho e a intensidade da sua solidão é você que comanda. Ah, mas eu não tenho com quem? Não, todo mundo tem com quem. Tá? Existem milhões de orfanatos, de asilos. Ah, mas são lugares tristes. Só se você quiser sentir tristeza lá. Porque quando você chega no orfanato para brincar com as crianças, elas ficam tão felizes. Olha, lá no lar Santo Antônio que eu ia, mesmo elas tendo lesão cerebral grave, elas ficavam tão felizes, elas conversavam comigo. Mesmo elas não conseguindo falar, elas se comunicavam comigo através do olhar, né? Então, eu já tinha tanto conhecimento, tanta amizade com elas. Tinha uma que eu adoro, a Mona, que ela adorava assistir o Daniel. Então, tinham dado para ela uma televisão
E ela adorava o cantor Daniel. Então, eu me lembro que quando teve um show do Daniel em Porto Alegre, eu me lembrei disso. Eu falei assim, a Mona adora, eu vou levar ela. Então, eu consegui a autorização do pessoal do lar, eles deixaram eu levar ela para o show. Gente, a alegria dela era, assim, contagiante. E, gente, não tem nem dizer para vocês a alegria minha, né, de poder estar fazendo aquilo. Então, para mim foi muito, eu acho que eu tive muito mais alegria do que ela. Eu podia ficar em casa reclamando de solidão? Podia, mas não. Nós fomos juntas para o show do Daniel, e nem era meu cantor preferido, mas foi tão gostoso. Quando terminou, a gente foi pro camarim, ele foi um querido, um gentleman, ele foi super carinhoso com ela, bateu foto, deu autógrafo. Então, gente, só fica sozinho quem quer. O controle está na tua mão. Só fica sozinho quem quer. Se você quiser ter pessoas à sua volta, vá para um orfanato, vá para um asilo, comece a convidar seus amigos, seus familiares. Você não precisa ficar sozinho. De novo, mesmo se você está cercado de pessoas, você pode se fechar numa concha. E aí é um problema seu, né? Lembra da nossa cerca? Para cada nossa cerca, quem comanda é você. O controle remoto está na sua mão. Você pode estar no meio de um monte de pessoas e se fechar e não falar com ninguém. E você vai ficar sozinho ali. Então, solidão é uma coisa que muitas vezes pode ser que a gente venha sentir, acontece, mas vai lá, bota uma música, começa a dançar, começa a cantar, sai para a rua, vai para o shopping, gente, vai para uma praça, vai para um orfanato, vai para um asilo. Você tem o controle na sua mão. Não deixe isso se intensificar, nem ficar muito tempo. Aí você vai precisar de terapia, tá bom? Depressão. Bom, depressão é um estado emocional profundo de tristeza e desespero, muitas vezes acompanhado de sentimentos de desamparo e falta de interesse pela vida. A depressão, ela pode ser química, tá? E aqui fica um alerta bem grande, que depressão é uma coisa que é química também. Se você começar a sentir que está intensificando o quadro e muito longo, você vai ter que procurar terapia. E muitas vezes vai ter que procurar um psiquiatra, porque ele vai ter que te dar medicação. Gente, assim como tem pessoas que têm diabetes, que precisam tomar insulina, tem pessoas que têm problema cardíaco, precisam tomar um anticoagulante, tem pessoas que têm pressão alta, precisam tomar um diurético, tem pessoas que têm depressão química e vão precisar tomar medicação. Eu conheço muitos pacientes meus que tomam medicação para depressão. Ah, mas não dá para a gente substituir por um óleo essencial? Às vezes sim, às vezes não. Se é uma depressão por razões químicas, você pode potencializar com óleos essenciais. Por exemplo, eu falei para vocês, né? Tem o peppermint com cítrico, com citrus bliss, é maravilhoso para você sair da depressão. Tem o Motivate, tem o TIR, que você pode usar juntamente com a medicação se o seu problema de depressão for químico, tá? Então, seria irresponsabilidade, é irresponsabilidade dizer assim, não, pode parar de tomar medicação e use só óleos essenciais. Se for com auxílio do seu psiquiatra, tudo bem. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, uma amiga que estava no velório falou assim, Ana, posso te dar um conselho? Uma amiga que eu respeito muito, eu gosto muito dela. Ela falou assim, posso te dar um conselho? Vai fazer uma terapia, porque a sua mãe morou com você 25 anos, você vai sentir muita falta. Eu fui fazer terapia. Naquele momento eu ainda não usava tanto, não tinha ainda os óleos essenciais no Brasil, e eu fui para terapia, e o psiquiatra então me deu medicação. Claro, ele fez o melhor que ele podia, né? Que ele conhecia, ele estudou para isso, ele me deu medicação e eu comecei a tomar medicação tarja preta. Gente, aquilo não me fazia bem, porque assim, eu ficava meia. Eu não sentia o pé no chão, a gente fica meio na nuvem, né? Quando a gente toma. Quem não precisa, né? Não era o meu caso, eu não tinha depressão química. E aí eu comecei a tomar aquele antidepressivo e felizmente foi quando Deus colocou a do Terra aqui no Brasil e veio o Dr. David Stoyer lá em casa e eu falei para ele que eu estava tomando e ele perguntou por que você está tomando. E eu falei e ele falou assim, então, tenta substituir tal, tem doutorado, né, na MIT de neurociências, então ele tinha e eu conversei com o meu psiquiatra e a gente tirou a medicação. Gente, logo eu parei de fazer aquela terapia com o psiquiatra, porque na verdade eu tive uma tristeza de um tempo curto, de uma intensidade, claro, a falta, a perda da mãe, mas eu pude pegar o controle remoto na minha mão e controlar
a minha intensidade. O que que eu fiz? Comecei a trabalhar com a Nutella, arrumei mais um emprego, né? Comecei a trabalhar mais, e sair da tristeza, sair daquela depressão. Agora, se você tem uma depressão química, você tem que ir no psiquiatra e você tem que medicar, tá? E junto com a sua medicação, usar os óleos essenciais. O Motivate e o TIR do kit emocional são excelentes para isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na próxima aula, mas você precisa entender que depressão, apesar de você ter o seu controle remoto, se ela for ficando muito longa e muito intensa, pode ser uma coisa química do seu corpo. E você precisa, então, ir para um psiquiatra. Fora isso, tenta sair da depressão, né? Arruma mais um trabalho. Nossa, mas eu já trabalho tanto. Então, trabalhe mais, né? Para ocupar a sua mente. Quando a gente ocupa a nossa mente, a gente não tem tempo para pensar. Lembra? Não existem dois pensamentos ao mesmo tempo. A gente vai ter um. Então, se você começar com pensamentos ruins, começa a pensar em pensamentos bons. Faça uma meditação, faça uma lista de gratidão. Depressão normalmente é uma tristeza muito profunda, de desespero. Começa a escrever por que que você tem que ser grata, para ver se você sai desse estado de depressão. Se não sair, você vai ter que procurar auxílio médico. Estresse. Bom, gente, estresse, todo mundo que trabalha, que vive, que convive com pessoas, vai ter. É uma reação a situações de pressão, né? Sobrecarga ou desafios que podem se manifestar em sintomas físicos e emocionais. Gente, não dá para a gente ficar estressado muito tempo. Pega o teu controle remoto e liga lá o botão do sair dessa situação, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas vão dizer assim, ai, mas não adianta, eu tô assim, ó, sobrecarregada. Tem a nossa cerca. Da cerca para cá, quem comanda é você. Por que que você está sobrecarregada? Você se permitiu essa sobrecarga? Lembra do slide da última aula, que a gente falou das dores das costas? Às vezes a gente se permite. Por que você está se permitindo essa sobrecarga? Muitas vezes você vai ter que sair. Então, assim, ó, pega o carro, fim de semana, vai para um lugar mais tranquilo, vai fazer uma meditação, vai desestressar. Ai, Ana, mas eu nem tenho dinheiro. Gente, não precisa ter dinheiro para você ter um fim de semana gostoso. Você pode ir para uma praça, você pode ser correr, caminhar, você pode chamar um amigo na sua casa, assistir uma minissérie divertida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, o meu marido foi viajar e eu estava num período de estresse, eu estava super sobrecarregada, né? Eu estava com visita em casa, eu estava com cirurgias grandes que eu tinha feito, eu estava tendo que gravar aulas, tinha um lançamento de curso, eu estava assim, ó, durante o dia trabalhando como dentista, com um monte de cirurgia, durante a noite gravando aulas, de manhã quando eu acordava cedo preparando aulas. Mas sabe o que eu fazia? Quando chegava de tardezinha, de noite, que eu tinha que, ali 2 horas antes de dormir, eu tinha para mim, eu ia lá, tomava meu banho, escovava meus dentes, botava um pijama, uma coisa bem cheirosa para desestressar, pegava um calmer, né? Adoro o calmer do kit infantil, pegava um olhinho gostoso, passava em mim, botava lá meu difusor e assistia filmes antigos românticos. Aquilo me desestressava. Não era uma coisa cara, eu ligava a televisão, botava, escolhia um filmezinho daqueles românticos antigos, como Perder um Homem em 10 Dias, Em Melhor Companhia, aqueles filmezinhos antigos, muito divertidos. Gente, eu ria tanto, eu chegava a sentar na cama de tanto que eu ria. E eu estava lá, sozinha, né? Sobrecarregada. Tudo bem, a gente tem o controle da nossa vida na nossa mão. Eu estava sobrecarregada? Estava, mas eu tirava 2 horas do dia para desestressar. Agora, isso, quem tem o controle é você, né? Sei que muitas pessoas estão me vendo falar, vai dizer assim, ai, mas é que tu não está entendendo a pressão que eu estou sofrendo. Tudo bem, todos nós vamos passar por momentos de pressão, de sobrecarga, de desafios. Todos nós vamos passar, faz parte dessa vida. Mas você pode pegar o seu controle remoto e administrar. O que que eu fazia? Olha que coisa barata. Tomava um banho, botava um difusor com olhinho essencial e assistia comédia. Gente, eu ria muito, era muito gostoso. E aqueles momentos ajudavam a minha mente a desestressar, tá? Então, o estresse existe? Existe. Até para quê? O lado bom do estresse é que ele põe você na linha, né? Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele põe metas na nossa vida. Então, ele não é de todo ruim. Só você tem que aprender a administrar o seu estresse. Lembra que a gente falou? É a intensidade e o tempo.
Se você deixar aquele estresse ficar rodando na sua cabeça por dias e dias e dias e dias, você vai pirar, né? Mas você pode todos os dias escolher uma atividade que te tire do estresse. Tem pessoas que gostam de correr. Tem uma colega minha que ela sai correr. Ela corre, 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 corre. Ela é magra, linda, alta, maravilhosa. Tem um corpão, mas ela gosta de correr. Sinceramente, eu não consigo correr, eu não sei respirar na corrida. Mas assim, correr não é o que me tira do estresse. Tem pessoas, meu irmão, ele vai para academia. Então, 5 horas da tarde, ele está lá na academia, fica até as 9 da noite, que ele adora sociabilizar na academia, bater papo, fazer academia. Eu já sou uma pessoa que gosta de fazer academia na minha casa. Não é o que me tira do estresse. Bom também, porque a minha pessoa é muito divertida, também é bom. Mas assim, o que é muito bom para mim é assistir uma coisa divertida. Tem uma temporada que vocês devem conhecer, o Friends, uma delícia. Gente, a gente dá gargalhadas. Então, você pode botar uma música e ficar dançando. Isso me ajuda também, tá? Eu não vou negar para vocês que a hora do banho é a hora que eu me divirto. Eu boto um som alto, eu canto, eu danço, eu me divirto no meu banho. O horário do banho, para mim, me desestressa. Mas eu fiz daquilo um desestresse para mim. Então, eu fiz do banho um horário muito feliz para mim, que eu boto uma música alta, eu danço, eu canto, eu me fecho no banheiro, eu me divirto dançando e cantando, tá? Então, assim, é o momento que eu me desestresso. Ou então, assistir coisas boas. Ah, nada disso me desestressa? Sai para caminhar, não precisa correr. Sai para caminhar, vai para o parque, vai caminhar. Ah, não tem parque perto da minha casa. Sai para caminhar. Se você caminhar no seu bairro, você vai conhecer pessoas. Ah, tá, mas o lugar que eu moro é muito perigoso. Meu, pega um Uber, vai para um outro bairro, vai para um outro lugar, vai para o shopping caminhar, que o shopping é seguro, vai olhar vitrine. Isso é outra coisa que me desestressa, eu não vou mentir para vocês. Olhar uma vitrine, para mim, adoro. Eu não preciso nem comprar. Se eu estiver no shopping passeando, olhando vitrine, eu adoro olhar o que está se usando, quais são as cores da moda. Eu adoro, amo. Quer me ver feliz, me larga dentro de um shopping. Adoro, me desestressa. Então, procure o que tira o seu estresse. Eu já dei várias dicas aqui, né? Para mim, assistir filme, tomar banho, cantando, dançando, ir para o shopping, ver loja, ver o que tira o seu estresse e por pelo menos 1 ou 2 horas por dia, faz aquilo que te desestressa, apesar da sua sobrecarga, tá? Se você ficar só focado na sua sobrecarga, a gente pira, né, gente? Mas não pense que é só você, não. Todos nós sofremos pressão, sobrecargas, desafios. Só você tem que pegar o seu controle remoto e administrar o seu estresse, tá bom? O luto, né? Nós já falamos sobre o luto, é uma dor emocional associada à perda de um ente querido, incluindo estágios de negação, raiva, tristeza, né? Então, aquelas três pessoas que eu comecei a falar na tristeza, a gente falou sobre o luto, elas, cada uma administrou o seu luto de uma forma. Então, tome posse do seu controle remoto e controle o que você tem que fazer. A gente vai sofrer com luto? Gente, não tem dúvida disso, né? São pessoas que a gente amou, que a gente vai amar o resto da vida. Mas você também pode procurar uma crença, né? Por exemplo, na religião que eu sigo, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente acredita, e eu tenho certeza, que nós vamos nos encontrar, que esse período, essa vida é um período que a gente vem para cá para ter os desafios da nossa vida, né? Um vestibular da nossa vida. Que a gente vai ter esse período e depois nós vamos viver como família. Então, assim, a gente sofreu a perda da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe, a gente sofreu muito. Mas eu sei que eu vou reencontrá-los. Então, assim, procure uma fé, né? Vê no que você acredita, busca. Eu gosto muito de ler e assistir filmes sobre história daquelas pessoas que tiveram aqueles períodos de quase morte. Então, eu gosto muito. Tem um livro que se chama What is in the Other Side? O que que tem do outro lado do véu? Que você vê o que que tem, como vai ser. E, gente, a morte, todos nós, quando nascemos, nós sabemos que nós vamos morrer. E assim é com os nossos entes queridos. Infelizmente, não vai ser no momento em que a gente quer, né? Vai ser no momento em que vai ter que acontecer, que Deus preparou para eles, né? Eu acredito muito nisso. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas, para mim, saber o que tem do outro lado do véu me conforta, me consola, né? Porque eu sei como minha mãe tá, eu sei como meus avós estão, eu sei como a minha sogra e meu sogro estão, eu sei como a minha cunhada está.
E eu sei que daqui a pouco eu vou estar lá também. Então, tem muita gente que tem medo. Eu tenho uma tia que é muito engraçadinha, ela tem medo de morte, não pode falar de morte perto dela. Não fala de morte, não fala de morte, isso me faz mal, não fala de morte. E aí a pessoa não vive tão bem. Porque assim, não tem como a gente ter essa negação com a morte. Ela existe, todos nós vamos passar por ela. E, infelizmente, as pessoas que nós amamos também vão passar por ela. Então, eu tenho que estar me preparando e quando eu passar pela situação, aprender a passar pela situação bem, né? Saber que aquela pessoa nasceu, teve uma vida boa. Então, assim, ó, a gente pode transformar o luto numa desgraça. Ai, eu perdi a pessoa. Não, você pode sentar e fazer uma relação. Se você está vivendo um momento de luto, pega aquele caderno que a gente combinou ontem, que a gente ia ter, e escreve, né? A vida daquela pessoa. Ah, mas a vida dela foi tão sofrida. Gente, às vezes o sofrimento faz a gente ser quem nós somos, né? Faz nós crescermos. Mas aquela pessoa era triste mesmo? Ela era feliz? Ou ela passou por um outro estágio da vida dela, tá? Ah, Ana, você tá falando porque. Não, eu tô falando porque eu já perdi muitas pessoas que eu amo e que estavam muito próximas de mim. Mas, de novo, o controle remoto está na sua mão. Você vai ficar vivendo esse luto quanto tempo? Eu tenho uma paciente que ela se trancou. Faz tempo que até que ela não vai no consultório. Ela era super minha amiga, mas ela acabou se trancando em casa de um tanto que ela não sai mais. E você liga, ela não atende. Ela decidiu que ela vai ficar isolada, sofrendo o luto dela. O controle remoto está na mão dela. Eu tenho outra, que eu até tive a oportunidade de atender essa semana, que ela é uma querida, ela está lá feliz, e ela chegou lá já no consultório me contando, Ana, eu fui esse fim de semana para Livramento, que é a fronteira aqui do Rio Grande do Sul, eu fiz um monte de compra, levei minha filha, enchi ela de presente, foi uma delícia, porque o controle remoto está na mão dela. Ambas ficaram viúvas ao mesmo tempo, tá? Ah, mas eu perdi um filho. Gente, é muito triste. Eu sei, eu não desejo para ninguém, espero não passar por isso. Eu quase perdi uma filha. Ela chegou a parar o coração, foram para a UTI e reviveram ela. Eu sei a dor que é, quase perder, né? Não cheguei a perder, mas eu sei a dor que, quando te falam, o coração parou, te levaram para a UTI, foi horrível. Mas você pode fazer uma lista de todas as coisas boas que você viveu com esse filho, todas as coisas boas que você viveu com esse ente querido, né? Pega agora, quando terminar a nossa aula, pega e faz uma relação de todas as coisas boas, dos momentos bons, faz uma meditação lembrando daqueles momentos, do sorriso, das alegrias, das gargalhadas. Ah, com a minha mãe, eu tenho as minhas sobrinhas e as minhas filhas gravavam muitas coisas dela falando muita bobagem, ela tentando falar inglês. Era muito divertido. Então, assim, eu gosto de, quando bate aquela saudade, aquela tristeza, assistir os vídeos. Eu morro de dar risada com as coisas que a gente viveu juntas. Então, a gente teve muita oportunidade, vivemos muitos momentos felizes, muitos momentos difíceis, muitos momentos alegres. Eu tento lembrar dos momentos alegres. Então, de novo, pega o seu controle remoto e administra esse luto, tá? Porque não dá para você querer morrer junto com a pessoa que se foi. Você vai ter que administrar uma forma de viver bem esse tempo que você está aqui, até para a sua saúde mental, para o seu trabalho, para a sua vida e para não enlouquecer as pessoas que estão à sua volta também, né? Porque quando a gente começa a bloquear, a gente começa a enlouquecer as pessoas à nossa volta. Então, tenta administrar, pega o seu controle remoto e administra o seu luto. Você tem esse poder, tá? Você precisa saber que você tem esse poder e que não é errado você não ficar sentado chorando. Isso também acontece. Eu tenho um amigo que eles perderam a filha e nós tínhamos uma viagem marcada logo em seguida. Ele não foi e a gente dizia, mas vamos, vamos, vamos. Não, estou sofrendo. Ninguém precisa ficar sofrendo luto, tá? Você pode, a gente vai passar pelo luto, a gente vai ter aquele sentimento de perda, de sofrimento, mas você pode administrar, vai viajar, vai sair. Eu tenho certeza que a pessoa que se foi vai querer você feliz e não sofrendo aqui, tá bom? Trauma. Bom, traumas também são coisas que são a partes de nós, né? São dores emocionais resultantes de experiências chocantes, né? Como acidentes, abusos, desastres naturais e eventos traumáticos. Provavelmente, se você passou por um trauma desses, você precisa de terapia, tá? Nesse momento, trauma é uma dor emocional que quase todo mundo vai passar, feliz de quem não passou, mas você precisa de um terapeuta para te auxiliar. Se você passou por acidentes, abuso, desastres naturais, eventos traumáticos, se você puder,
faça terapia, tá? Fica o meu conselho aqui do fundo do meu coração, isso vai ajudar muito, porque o terapeuta, principalmente se você pegar um terapeuta que é especializado na área que você vai trabalhar, que faça um PNL, é muito legal. Então, para essa dor, você pode tentar usar o seu controle remoto, sim, né? Toda vez que aquelas imagens ficarem voltando na sua cabeça, você vai tocar uma música, você vai cantar, você vai relaxar. Outra coisa que me relaxa muito é pegar o carro numa estrada, boto um som, eu fico cantando, pensando na letra da música. Cada música me lembra uma situação que eu acho muito divertido isso. Cada música, para mim, me lembra uma pessoa, uma situação, e eu fico cantando, fico lembrando, fico me divertindo e pego o carro. Esses tempos eu fui para o spa do meu sobrinho, né, do Vitor Sorrentino, e aí uma das terapeutas que me atendeu, ela estava me fazendo massagem, e ela estava me contando a vida dela lá, e ela me falou que ela tinha passado por um divórcio muito traumático, e o que relaxava ela, no meio da noite, ela pegava o carro e saía andando de carro. Então, ela pegava o controle remoto dela e administrava a dor dela. Então, assim, você pode tentar procurar coisas que vão desassociar o seu trauma, tá? Ah, eu passei por um abuso, então eu nunca mais quero ter nada com ninguém. Não, gente, você tem que administrar, né? Não é porque alguém era abusador que todo mundo será abusador. Então, você tem que administrar o seu trauma também, tá? Então, você pode pegar o seu controle remoto, mas quando a gente passa por um trauma, fica a minha dica. Tenha terapeuta também. Além da meditação, além da coerência, além dos óleos essenciais, quando a dor é um trauma, é uma dor emocional que exige tratamento também junto com o terapeuta. Mesmo que você seja terapeuta, é muito bom a gente ter o nosso terapeuta também, tá bom? Culpa. De novo, pega lá o seu controle remoto. O que está te causando remorso, tá? Porque a culpa é um sentimento de remorso e responsabilidade por ações passadas, muitas vezes relacionadas a eventos ou decisões que causaram danos. Bom, se a gente tomou uma decisão que causou dano, tem como reverter? Ah, eu falei uma coisa da pessoa. Vai lá e fala com ela, pede desculpas, desfaz o que você fez. Não, mas eu bati no meu filho. Bom, você bateu no seu filho. Tem como desbater? Não tem. Então você vai lá, abraça, pede desculpas. Ah, tem coisas que a gente não vai conseguir desfazer. Se não conseguiu desfazer, que não tem solução, solucionado está. Então, daqui por diante, eu vou tentar compensar sendo uma pessoa melhor, fazendo diferente. É aprender com aquilo que aconteceu, tá? Aprende com aqueles eventos que aconteceram, toma decisões de nunca mais deixar aquilo acontecer, pede perdão se você causou algum dano para alguém, né? E nessas horas a gente tem que saber falar, desfazer, pedir perdão, abraçar. Você tinha razão ou eu tinha razão, não importa. Mas a culpa, o remorso, mas o que aconteceu gerou um acidente e alguém morreu. Gente, tem como você fazer aquela pessoa reviver? Não tem. Então a gente vai ter que lidar com esse sentimento de culpa e às vezes você tem que ver o lado bom da culpa, né? É o aprendizado. Quando a gente se sente culpado, a gente aprendeu uma lição. Foi alguma coisa que eu fiz que eu podia ter feito diferente. Como é que eu resolvo isso? Nunca mais fazendo de novo, né? Então, resolve ficar me culpando o resto da vida? Não vai resolver. Tem como voltar atrás? Não tem como, né? Eu tenho uma pessoa que ela tomou uma decisão, foi uma decisão, ah, ela fez por amor, mas acabou gerando consequências muito graves. Essa pessoa que ela fez até por amor abandonou ela e ela morreu de cirrose, né? Ela tinha tanta raiva, ela carregava uma culpa, ela tinha raiva dela, tinha culpa, que ela morreu de cirrose, acabou com o fígado. Então, assim, a culpa a gente vai sentir, tomou uma decisão errada, aconteceu alguma coisa com a decisão que você passou, nós vamos falar mais sobre isso durante o nosso curso. Mas você tem que pegar o seu controle remoto e tentar administrar a sua culpa. Pensa na culpa como um aprendizado, né? Eu fiz isso, aconteceu uma coisa ruim, mas eu aprendi com isso, eu nunca mais vou repetir. Ou eu fiz isso e aconteceu, mas eu vou lá, vou pedir desculpa, vou tentar resolver. É muito normal as mães se sentirem culpadas por ações dos filhos. A minha terapeuta fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala assim: não existe culpa mãe pelo que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa, foi decisão sua. Ah, mas a minha mãe me fez assim. Não.
Você tem o controle remoto na sua mão, né? Então é muito normal, é muito engraçadinho, logo que as minhas filhas começaram a fazer terapia, a minha mais velha dizia assim, mãe, a minha terapeuta falou que a culpa é sua, é porque você não me dizia não. Mas tudo que eu queria alguém que não me dissesse não, que me desse tudo que eu quisesse. Mas aí a culpa era minha. Quando eu falei, fui fazer uma consulta com a terapeuta, ela falou assim: não, Ana, ninguém tem culpa. A culpa é a pessoa que carrega porque ela quer. Então, assim, desvencilhe da sua culpa. Aconteça o que acontecer, e nós vamos ver na próxima aula, nas próximas aulas nós vamos falar bastante sobre a culpa. Tente virar essa culpa como um aprendizado e uma situação de vida. Às vezes as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, às vezes você pode ter sido o gerador do que aconteceu, mas tem como você lidar com ela e tratar a sua culpa como um aprendizado de vida e mudar a sua vida, né? Vai envolver perdão, vai envolver confissão, vai envolver um monte de coisa, mas tem como lidar. E nas próximas aulas nós vamos ter uma aula só sobre isso, você vai ver que linda que é. Continua nos acompanhando. A culpa, né? Essa coisa que a gente carrega aqui nas costas, né? Que não precisa carregar. Então, assim, tire essa sobrecarga da sua vida, né? Nós vamos falar de novo, nós vamos ter uma aula sobre isso. Tenta tirar essa sobrecarga mudando o mindset. Aconteceu, foi ruim, eu fui o causador, eu tenho como voltar atrás, eu tenho como pedir desculpa, não tem como voltar atrás, então entenda como um aprendizado de vida. Nós estamos nessa vida para ter aprendizados. Então, já que aconteceu, tome isso como um aprendizado para que nunca mais você deixe acontecer isso novamente, tá bom? Rejeição é uma dor emocional que resulta de ser excluído, indesejado, menosprezado por outras pessoas. Eu adoro, né? Eu sigo muito Tadashi, eu adoro, ele tem uma fala que eu amo muito da rejeição, que ele fala assim, ó, que nós somos que nem um quebra-cabeça, tudo se encaixa, né? Se você está tendo que forçar para a pecinha do quebra-cabeça encaixar, é porque ela não é dali. Então, às vezes, a gente está se sentindo rejeitado porque nós estamos procurando o lugar errado. Então, não fique num lugar onde você se sinta rejeitado, que você se sinta excluído, que você se sinta indesejado. Gente, o controle remoto está na sua mão da sua vida. Comece a ir para lugares onde você é amado. Se você está num lugar que você está sendo rejeitado, primeiro, vamos ver se a gente está sendo rejeitado mesmo, ou se sou eu que estou causando aquilo. Agora, se sou eu que estou causando aquilo, eu vou mudar. Agora, se eu estou dando o meu melhor e mesmo assim eu não estou me encaixando, ali não é o meu lugar, né? Às vezes as pessoas ficam forçando a barra, né? Por exemplo, até num relacionamento. Ah, eu amo aquela pessoa, mas aquela pessoa não me ama. E fica forçando porque quer ficar com aquela pessoa. Se aquela pessoa não te ama, meu, tá com controle remoto, sai dali. Vai procurar uma pessoa que te ama, né? Você tem que estar num lugar onde você se sinta bem, que você se encaixe, sem ter que dar porrada na pecinha para ela entrar, não é assim? Então, assim, ó, a rejeição é uma coisa que muitas vezes a gente sente e que ela não existe. Então, escreve lá por que você se sente rejeitado, menosprezado. Agora, se você se sente assim, muda o local, muda as pessoas com quem você convive, você não está no seu local, né? Se a gente está sendo rejeitado, é porque a gente não está no lugar certo. Vai ter um lugar onde você vai ser amado, vai ser cuidado, vai ser bem atendido. Você só tem que procurar esse lugar. Ai, mas é que eu amo aquela pessoa. Não, o amor também a gente tem o controle, tá? Se aquela pessoa está te fazendo tão mal que você está se sentindo rejeitada, não está se sentindo amada, não está se sentindo desejado, não é a pessoa para você. Com certeza vão ter milhares de pessoas que vão te amar, vão te tratar bem, vão te cuidar bem. Você não precisa ficar com quem não está te tratando bem. Você tem que se sentir amado, desejado, querido, né? Então, muitas vezes é porque você está no lugar errado, com a pessoa errada. Ah, mas é que é o amor da minha vida. Não existe isso, tá, gente? Tem muita gente que pode ser o amor da sua vida, tá? Se você não, você está fazendo força e aquela pessoa não está te tratando bem, não é a pessoa para você. O controle está aqui, tem a sua cerca. Daqui para cá, só você controla. Então, se você está se sentindo mal ali, não é o seu local. Se você está se sentindo mal com essa pessoa, não é a sua pessoa. Tem pessoas que vão te amar, que vão te tratar bem, que vão te cuidar. Pode ter certeza. Muda, né? Muda o local, muda as pessoas.
Ah, mas você está correndo atrás da pessoa, a pessoa não está te dando bola. Para de correr atrás da pessoa. Larga. Vai, abre os teus horizontes, abre as pessoas com quem você convive. Deu uma engasgada aqui, né? Você tem o seu controle remoto na mão. Se você está se sentindo rejeitada, está sentindo rejeitada porque quer. Está nesse lugar porque quer, com as pessoas que você está porque quer. Muda. Tem o controle na sua mão. Muda, sai desse local. Se não está encaixando aí, vai encaixar em outros lugares. Eu tenho certeza que vai ter um lugar onde você vai se encaixar, você vai se sentir bem e você vai se sentir amado. Insegurança. Nós vamos ter bastante aula sobre todos esses assuntos, tá? É um sentimento de inadequação e dúvida em relação às próprias habilidades e autoestima. Bom, insegurança também, todas essas coisas têm o seu lado positivo. Se você está se sentindo inseguro, significa que você precisa se preparar mais. Ah, mas eu estou inseguro em relação a fazer um procedimento. Eu vou estudar, pegar o livro, estudar muito sobre o procedimento, assistir vídeos, né, para saber fazer bem o procedimento. Ah, mas eu me sinto inadequado aqui. Por que você está se sentindo inadequado? Procura aprender mais sobre o assunto, sobre a coisa, mas eu estou insegura com essas pessoas. Então, de novo, você está no local errado. Vá para um lugar onde você se sinta segura. Agora, se você tem dúvida sobre as suas habilidades, procure estudar mais e desenvolver as habilidades. Tem pessoas que se sentem inseguras para fazer determinada coisa, por exemplo, cozinhar. Vamos lá. Eu tenho insegurança em cozinhar, mas o que eu estou fazendo? Eu já estou procurando um curso de culinária para me fazer. Então, para aquilo que você se sente inseguro, você pode procurar ter mais habilidade, fazer cursos, estudar, se aprimorar e fazer muitas vezes até você pegar a mão para aquilo que você está se sentindo inseguro, tá? Então, autoestima também é uma coisa que você tem um controle remoto na sua mão. Se você tem a sua autoestima baixa, vai ver por que está acontecendo isso. Por que eu me sinto menos que alguém? Ah, aquela pessoa sabe muito mais do que eu. Bom, então eu vou estudar, né? Então eu vou estudar. Ah, mas a pessoa fala de assuntos que eu não sei. Pega, hoje nós vivemos num mundo que você pode pegar no Google o assunto que você quiser estudar. Tem inteligência artificial, você pode baixar lá. Eu quero saber mais sobre a política externa. Eu quero saber mais sobre geografia. Eu quero saber mais sobre. Vai estudar, você não precisa ficar com uma autoestima baixa. Ah, eu tenho autoestima em relação à minha imagem. Bom, vai produzir a sua imagem. Hoje, até no Instagram, né, você pega lá como as pessoas se maquiam, como se maquiar, como cuidar do cabelo, como arrumar o cabelo. Vai num bom cabeleireiro, diz: olha, eu quero mudar minha imagem porque eu não estou gostando da minha imagem. Você tem o controle na sua mão, não tem por que ser inseguro. Ah, eu sou inseguro porque, ai, não sei, parece que eu estudo, não aprendo. Gente, tem pessoas que têm que ler mais de uma vez um texto. Eu sou uma pessoa. Para mim, o texto entra bem na minha cabeça depois da segunda ou da terceira vez que eu leio. Mas tem um trabalho científico sobre isso. No Japão, eles fizeram um trabalho científico. Cada vez que você lê, você absorve 30%. Deve ter umas pessoas meio geniais que absorvem os 100% numa primeira vez. Não sou eu. Eu leio uma segunda, uma terceira vez e aí eu entendo bem. Se você precisar, dê 10 vezes. Presta atenção. Vai treinar suas habilidades, né? Ah, eu tenho segurança de cozinhar? Tenho. Mas o que eu tenho que fazer? Uma hora parar, fazer um curso e ficar treinando, cozinhar até sair bem, né? É uma das coisas, tá? Mas dentro da sua área, o que está te dando essa sensação de inadequação, vai trabalhar sobre isso. Ah, é que eu não sei me vestir. Bom, você pode, tem o Pinterest, tem o Instagram, que você pode ver sobre moda, o que está se usando, o que combina com o quê. Uso básico, né? Bota tudo preto, não vai errar nunca. Bota sempre jeans com uma camiseta branca, não vai errar nunca. É que às vezes as pessoas querem inventar. Ah, mas aí eu chego, eu não me sinto adequada. Vê qual é a roupa adequada para aquela situação. Então, assim, você pode cuidar dessa sua insegurança. Você está inseguro com respeito ao quê? Ah, conhecimento. Bom, busca conhecimento, vai estudar. Vai ter que perder tempo e vai ter que estudar. Ah, eu estou inseguro quanto à minha imagem. Vai ter que estudar sobre imagem. Como eu quero me parecer? Fica bem para mim? Às vezes tem coisa que eu quero usar que não fica bem para mim.
Eu gostei de ter o cabelo preto. Não fica bem para mim, fica horrível de cabelo preto. Mas assim, estuda o que fica bem para você, como você pode melhorar a sua imagem, procure conhecimento. A gente só fica inseguro, e essa sensação de inadequação quando a gente não busca fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Tá? Se você estudar o suficiente, você vai se sentir seguro. Se você trabalhar o suficiente, você vai se sentir seguro. Então, trabalha naquilo que está te gerando insegurança, tá bom? Eu tenho insegurança com relação ao futuro. Todo mundo tem. Não é só você, tá? Eu fico insegura, como é que vai ser o meu futuro? Todo mundo. Então, o que que você pode fazer para gerar segurança do teu futuro? Economia, juntar dinheiro, estudar, trabalhar, procurar um bom emprego, alguma coisa que te dê estabilidade. A insegurança é um sentimento que te protege do futuro. Porque se você usar isso a teu favor, a insegurança ao teu favor, vai ser bom para você. Imagina se eu não tivesse insegurança em relação ao futuro. Eu ia sair gastando, eu ia sair torrando todo dinheiro, eu não ia guardar dinheiro, eu não ia me preocupar com o futuro. Aí sim eu ia ficar inseguro. Então, a insegurança tem esse lado bom, que é te preparar, te dar aquele senso de que você tem que se preparar mais para aquilo que você vai fazer, tá? Então, até a insegurança é um sentimento muito bom. Ciúmes, né? É um sentimento de inveja e insegurança em relação aos outros, muitas vezes relacionados a relacionamentos interpessoais. Eu gosto de pensar que a pessoa que ela tem muitos ciúmes, ela é muito insegura, né? Então, por que que você está insegura com relação com os ciúmes daquela pessoa? Senta e conversa, né? Olha, isso me gera ciúmes, isso me gera insegurança. É uma coisa que a gente, em vez de ficar agressivo e tal, é conversar com a pessoa. Mas eu tenho ciúmes que a pessoa está me traindo? Bom, gente, então troca a pessoa, né? Se a pessoa realmente é uma pessoa que não te gera segurança, que ela está te traindo, que ela te dá motivos para você ter ciúmes, então eu acho que tem que mudar o relacionamento. É que nem encaixar um Lego, um, um brinquedinho aqueles de, né? Faltou o termo agora. Quebra-cabeça. É que nem um quebra-cabeça. Se aquela pessoa não está batendo, que está sempre te gerando ciúmes, troca a pessoa. Mas a pessoa é o amor da minha vida. Não é, gente. A gente pode ser feliz com muitas pessoas. Se a pessoa está te traindo, está te deixando com ciúmes, você está vivendo mal, tenha certeza, não é a pessoa para você, tá? Agora, a gente pode tentar resolver. Sentar, conversar, explicar, olha, eu estou com ciúmes por isso, não faça mais isso, isso está me fazendo mal, a gente pode tentar resolver. Eu sou a favor de sempre resolver da melhor maneira. Agora, se isso está fazendo mal para a sua saúde, primeiro, você tem que ver o que está te gerando essa baixa autoestima de ter tantos ciúmes da pessoa, né? Porque se você estiver bem, você estiver se sentindo bem, você não vai ter ciúmes. Agora, se isso está te gerando ciúmes, o que está causando isso para você? Tá bom? E às vezes é uma conversa, né? Olha, eu não gosto quando você fala com aquela pessoa, eu não gosto, eu acho que aquela pessoa está fazendo isso, eu acho que você está saindo demais, quando você sair, a gente vai sair junto. Tudo pode ser resolvido com conversa. Agora, se chegou ao ponto de não poder ser resolvido com uma conversa, lembra do quebra-cabeça, lembra do Lego, não está encaixando, tem que agir de outra forma. Então, né? Então, vamos lá. É importante notar que esses tipos de dores emocionais são comuns e fazem parte da experiência humana. Todos nós, em algum momento, vamos ter ciúmes, vamos ter raiva, vamos ter insegurança. Faz parte, todos esses sentimentos fazem parte da experiência humana. No entanto, quando essas emoções se tornam crônicas, graves ou interferem na vida diária, é importante buscar um apoio de um profissional da área da saúde, né? Ou psiquiatra ou psicólogo, como aconselhamento psicólogo, para lidar com elas de uma maneira mais saudável. Lembra bastante que a gente falou, o tempo e a intensidade. Não deixe ficar muito tempo essa dor emocional, nem ela se tornar tão intensa na sua vida. Tome posse do seu controle remoto da sua vida, da sua cerca e cuide dele, tá? Então, qual é o desafio? Pega lá o nosso caderninho agora, pega o caderno, bora lá, tá? E você vai escrever quais são as emoções, tá? Eu acho que eu escrevi errado. Escreva no seu caderno quais as emoções que você sente acima que você se...
Você vai falar das emoções que nós falamos ali, inveja, ciúmes, dor, tristeza, tá? Qual a dor emocional que está atrapalhando a sua vida? Saiu, escrevi errado ali. Então, você vai escrever no seu caderno agora qual a dor emocional dessas que nós falamos, ou até outras, que estão atrapalhando a sua vida. Bora lá? Pega o seu caderno e vai escrever quais são as dores emocionais atualmente que estão atrapalhando a sua saúde física, o seu desempenho profissional, a sua vida emocional, a sua vida financeira, porque vai atrapalhar tudo isso. Então, escreve lá e vamos tentar lidar com ela? Bora lá e eu estou te esperando, então, para a próxima aula, tá bom? Estou te esperando na próxima aula com mais conhecimento. E aí, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas que vão te auxiliar nas dores que a gente falou, tá bom? Um beijo e eu te vejo na próxima.